Encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço compreensão da tua palavra, entendimento da tua palavra, Senhor, para que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Senhor, eu peço a ti, ó Pai, a ministração do teu Santo Espírito sobre todos os ouvintes agora, Senhor, todos os irmãos que estão aqui na primeira igreja, aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que todos possam ser ministrados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o propósito da casa do Pai, a comunhão. Meus irmãos, dentro desse contexto que nós lemos, nós estamos falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se nós fôssemos contar num calendário, seria mais ou menos o dia de hoje, aproximadamente, porque na sexta-feira, contando de hoje até sexta, o Senhor Jesus estaria sendo crucificado. E no domingo que vem, ele estaria ressuscitando. Dentro dessa visão, para você entender como isso aconteceu. Dentro de uma semana, tudo ao redor de Jesus mudou. Tudo ao redor de Jesus se transformou. Mas mesmo assim, ele estava ensinando. Mesmo assim, ele estava mostrando o caminho correto, explicando as coisas certas para as pessoas, dando direção para todos. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá uma direção para a nossa vida. Ele nos dá uma segurança para que nós possamos ir mais adiante. Ele nos dá essa força para que nós possamos resistir a tudo aquilo que está ao nosso redor, como ele resistiu, como ele venceu, como ele triunfou. Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A forma como Jesus venceu foi obedecendo a Deus, foi fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele estava chegando para a sua entrada triunfal. Jerusalém, ele está bem acima do nível do mar, então ela é uma montanha. E quando Jesus vinha subindo, o que aconteceu? Ele estava montado em um jumentinho, e muitas pessoas ao redor começaram a pegar galhos das plantas e começavam a balançar aqueles galhos. Eles também pegavam as suas roupas, que eram túnicas, como se fossem toalhas como essa que você está vendo aqui à frente, e eles abriam essas túnicas no chão, e Jesus ia passando com o jumentinho, e uma multidão atrás dele, e a Bíblia diz que eles gritavam: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Alguns historiadores falam que naquele momento, quem estava em cima na cidade de Jerusalém, até achou que a cidade estava sendo invadida por um exército, porque o grito da multidão era muito forte, aquela caminhada era muito forte, e o povo vinha gritando, Jesus à frente, montado no jumentinho, e o povo atrás. Não sabemos exatamente quantas pessoas subiram com ele até
Jerusalém, mas nós sabemos que foi algo extraordinário. Só que nós não devemos olhar muito para este evento como se este evento tivesse sido algo maravilhoso. Por quê? A mesma multidão que gritou, Hosana, bendito o rei que veio em nome do Senhor, alguns dias depois gritou, crucificam. Então nós temos que tomar cuidado, porque a multidão é volúvel. A multidão, ao mesmo tempo que ela está a favor de alguém, ela está contra. Para todos vocês que gostam de acompanhar futebol na televisão, a gente vê isso. Às vezes a torcida está muito feliz, e aí está tudo bem, de repente o outro time vira o jogo, aí a torcida começa a vaiar. A mesma multidão, as mesmas pessoas que estão no estádio, que aplaudem, que gritam o nome do jogador, depois começam a falar mal, caso alguma coisa dê errado. E isso é natural no meio de uma multidão, porque a multidão facilmente se inflama. Um começa a gritar uma coisa, outro começa a gritar outra. É por isso que nós devemos evitar essas grandes aglomerações, até para a nossa própria segurança. Porque, por exemplo, dentro de um estádio, a pessoa pode ser pisoteada, coisas terríveis podem acontecer, porque essa multidão ela é incontrolável. Se a multidão avançar para cima dos outros e for para cima das pessoas, todo mundo pisando junto, pode causar um grande mal. E nós temos ao longo da história muitas coisas que aconteceram. Por isso que você tem que pensar o seguinte: eu estou servindo ao Senhor. Se tiver mais 2 pessoas, glória a Deus. Se tiver mais 1000, louvado seja Deus. Mas nós não estamos servindo a Deus por causa da multidão, mas por fé, porque nós acreditamos no Senhor, porque nós estamos seguindo ao Senhor. Esta multidão, ela vai mudar de ideia, mas nesse primeiro momento, ela está ovacionando um rei. Muitos também escrevem nos comentários, dizendo que aquelas pessoas ficaram entusiasmadas porque elas achavam que Jesus ia subir a Jerusalém, ia tomar o poder dos romanos, ia assumir o controle da cidade, ia assumir o controle de Israel e se declarar o rei dos judeus. Por isso também alguns comentaristas falam isso, que provavelmente aquela multidão gritava Hosana, bendito o rei que veio em nome do Senhor, como se fosse uma insurgência contra o Império Romano. Tudo isso estava dentro desse contexto. Jesus, porém, ele permanecia firme no seu propósito, independente se tinha uma multidão atrás dele gritando, ou se não tinha, mas Jesus subiu até Jerusalém, e aquela multidão se dispersou. Foi cada um para o seu lugar, a rotina voltou, estava tudo seguindo normalmente. Irmãos, depois que acaba uma festa, depois que acaba um evento, depois que acaba um acontecimento, a rotina volta. As coisas voltam ao normal para muitas pessoas. Só que para Jesus, ele continuava no mesmo propósito. Ele continuava no mesmo objetivo: ensinar as pessoas, instruir as pessoas, levar as pessoas ao entendimento. E ele continuou a sua missão, mesmo depois de um grande evento como esse. Jesus não foi descansar, Jesus não voltou, não, ele permaneceu lá, ele permaneceu pregando, ele permaneceu ensinando, ele permaneceu guiando as pessoas. E dentro desse contexto aqui, Jesus, ele começa a ensinar as pessoas ao seu redor sobre tudo que estava acontecendo ali. Versículo 32. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Então, Jesus mandou que os apóstolos encontrassem o jumentinho, levassem o jumentinho, seguissem a instrução dele. Eles levaram o jumentinho, teve a entrada, como eu já expliquei para vocês. Tudo foi de acordo com a instrução do Senhor Jesus. O que eu quero que você guarde na sua mente agora? O Senhor Jesus está orientando cada detalhe, cada situação. Jesus queria que tivesse aquela aglomeração, Jesus queria subir naquele jumento, Jesus queria chegar onde ele chegou. Agora, meus irmãos, que tudo está terminado,
que tudo está acabado. Jesus, ele olha para Jerusalém, ele olha para a cidade e ele diz assim: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a tua luz, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O Senhor Jesus, ele lança uma profecia contra a cidade, enquanto a expectativa das pessoas era que ele tomasse o controle da cidade. Não, ele não toma o controle da cidade, mas ele chega na cidade e ele diz assim: se tu conheceras o tempo da tua visitação. A Bíblia fala aqui na nossa leitura que ele chora. Ele chega a chorar, porque ele sabe que aquelas pessoas que estavam ali, elas seriam, anos depois, todas destruídas. A cidade seria queimada e seria destruída. E o Senhor Jesus lança essa profecia: se você conhecesse o tempo da sua visitação. Isso falando para a cidade toda, isso falando para todas aquelas pessoas. O Senhor Jesus, ele mostra através desta profecia que tudo aquilo que aquelas pessoas exaltavam e achavam lindo e achavam maravilhoso se acabaria. Nada daquilo permaneceria. A cidade seria destruída, o templo seria destruído, tudo seria destruído, porque a visão de Deus para aquele local era a destruição, porque eles haviam abandonado o que Deus queria fazer da vida deles. Este tempo de Deus para nós precisamos percebê-lo, nós precisamos entendê-lo, porque quando Deus nos chama, é porque Ele tem um plano para nós, é porque Ele tem uma direção para nós. E se nós virarmos as costas para o plano de Deus, se nós abandonarmos a direção de Deus, se nós dissermos assim: olha, eu prefiro fazer as coisas do meu jeito, eu prefiro fazer as coisas como eu quero, como aquele povo fazia, o Senhor Jesus disse: vocês não conhecem esse tempo presente, vocês não conhecem essa grande oportunidade, esse grande privilégio que vocês estão tendo. Meus irmãos, olha o privilégio que nós temos hoje. Nós estamos em torno da mesa do Senhor, nós estamos na presença de Deus, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Isso é um privilégio, porque muitas pessoas estão neste mundo fazendo outras coisas, estão vivendo para si mesmas, estão vivendo segundo aquilo que elas acham. E agora nós chegamos no ponto auge. Jesus entrando no templo, esse templo aqui que está falando é a parte de fora do templo. Haviam muros que cercavam o templo, e onde Jesus estava era no pátio dos gentios, ou seja, fora dos muros do templo. Era um lugar aberto, onde as pessoas podiam chegar até aquele local. Para entrar lá dentro, somente aqueles que eram determinados por Deus que poderiam entrar, os sacerdotes, os levitas. Mas na parte de fora, essas pessoas podiam ficar em torno dos muros do lado de fora. Jesus, ele estava neste espaço, como a maioria das pessoas que estudam esse texto escrevem. E Jesus, neste espaço, fora ali daqueles muros, Jesus observa algo. Olha, Jesus começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Jesus percebeu que aquele local que era para ser uma casa de oração, um lugar de buscar a face do Senhor, para aquelas pessoas tinha se tornado outra coisa. O objetivo tinha mudado, o propósito tinha mudado. E quando você muda o propósito, quando você muda a direção, significa que o Senhor já deixou aquele lugar. Porque o objetivo que o Senhor traçou foi o que Jesus disse. Está escrito: a minha casa é casa de oração,
mas vós a fizestes dela covil de salteadores. E aí, eu quero ler um dos versículos que fala isso, que está em Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, não ordenou que se construísse um templo. O que Deus ordenou? Que se construísse um tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda, é uma barraca. E essa tenda acompanhou o povo de Israel durante toda a peregrinação que aconteceu no deserto. Essa tenda feita de panos, ela entrou com eles para dentro do território de Deus, do Israel de Deus. E ali eles tinham aquela tenda. Só que Davi, ele tentou no seu coração construir uma casa para Deus. Deus, ele olha para Davi e fala: Davi, você não construirá uma casa para mim, porque você é um homem de sangue, um homem de guerra. Porém, o teu filho, depois de ti, construirá. Então, o filho de Davi, que foi Salomão, ele construiu um templo para Deus. E quando ele constrói esse templo para Deus, a pedido de Davi, Deus concedeu o pedido da construção do templo. Quem quis construir o templo foi Davi, e quem concretizou foi Salomão. Não foi uma ordem de Deus: construa uma casa para mim, um templo para mim. Foi um desejo no coração de Davi, mas Deus permitiu, Deus deixou. E quando esse templo estava erguido, no dia da inauguração, Salomão, ele fez uma oração. Ele falou assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas as vezes que alguém trouxer uma petição e vier aqui orar ao Senhor neste lugar, que o Senhor possa ouvir a oração do teu povo. O pedido de Salomão se estendeu. Se alguém que estiver longe daqui virar o seu corpo para o lado desse santo templo e orar, que o Senhor também ouça a sua oração. E agora em Isaías é Deus falando. Deus comprou essa ideia para ele, ele ficou com essa ideia. Então Deus falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus determinou que aquele monte, que aquele lugar, era o lugar das pessoas irem para conversar com ele. Era o lugar das pessoas irem para se derramar diante dele. A maioria orava de joelho, ou em pé, ou assentado. Não havia uma posição certa de orar. Mas o propósito, o objetivo daquela casa se tornou o lugar de oração. Todas as vezes que você subir ao Monte Santo de Sião, que é Jerusalém, você deve ir para orar. Foi assim que Deus determinou. E aqui o Senhor Jesus lembrou aquelas pessoas dizendo: este lugar onde vocês estão, ele foi constituído para ser uma casa de oração, um lugar onde você vem para se relacionar com o Pai, um lugar onde você vem para buscar a presença de Deus, para buscar ao Senhor. O que a Bíblia diz? Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestarás culto. Nós não prestamos culto à personalidade. Nós não sentimos falta de quem não vem. Nós não ficamos com o coração fechado e falando assim: o pastor faltou hoje, o cantor faltou hoje, o fulano de tal, todo-poderoso não veio. Nós não estamos aqui por causa de uma propaganda. Nós estamos aqui por causa do Deus Todo-Poderoso. O nosso relacionamento é direto com Deus. Esse é o propósito da casa do Pai. Daqui a alguns minutos você vai ter oportunidade ou de se ajoelhar, ou de ficar em pé, ou assentado, mas você vai voltar o seu pensamento a Deus e você vai orar. Eu aprendi com as irmãs do grupo missionário de mulheres
indo nos cultos, nos lares, que elas falavam assim, elas usavam uma frase que assim, toda vez elas falavam a mesma coisa: eleve o seu pensamento até o trono da graça, e comece a falar com Deus, e comece a buscar a face do Senhor, e ora, e abra a sua boca, porque Deus está ouvindo a sua oração. E aí, elas começavam a orar, e Deus começava a operar. Irmão, o nosso objetivo aqui é nos relacionarmos com Deus. A oração, ela é uma conversa com Deus, ela é um papo direto com Deus. A oração, ela não é uma conversa com o pastor, ela não é uma conversa com os líderes, ela não é um bate-papo, igual eu ouço muito isso, as pessoas falando: porque, fulano, estou tão triste. Não, irmão, preste atenção numa coisa: nós temos relacionamento, sim, na igreja. Nós temos amigos? Sim. Nós temos familiares? Sim. Mas preste atenção, o primeiro objetivo é relacionamento com o Pai. Entende? Você separa esse tempo para estar com Deus. Por isso que na presença de Deus é preciso ter reverência. Na presença de Deus é preciso você entender que Ele é o Senhor e você é o servo. Ele é o Todo-Poderoso e você se curva, você se prostra diante dEle, você se rende diante dEle dizendo: Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o meu Criador, Tu és aquele que eu me dedico, Tu és aquele que eu sirvo. Você entende isso, irmão? Nós não estamos aqui só entre nós, não. Deus está no meio de nós, porque o nosso propósito é falar com Ele, é buscar a presença dEle. Por isso, meus irmãos, que na igreja de Jesus, nós não exaltamos personalidades. Na igreja, se você está sentindo falta de alguém que se foi, irmão, ora, pede a Deus, coloque ele nas mãos de Deus. Agora, se concentre no Pai. Pai, eu estou aqui na tua presença, na tua casa, porque eu entendo o objetivo deste lugar, é ter relacionamento contigo. Porque quando você louva, você está se relacionando com Deus. Quando você lê a palavra, você está se relacionando com Deus. Quando você participar da mesa, você está se relacionando com Deus. Quando você estiver aqui adorando a Deus, ou quando terminar o culto e você descer e conversar com os irmãos, tudo isso faz parte da comunhão com Deus. O nosso objetivo principal, a principal alvo aqui é o Senhor. Então, nós não estamos olhando no cardápio da igreja igual a gente olha no cardápio que vem para a gente no restaurante, para eu ver qual a porção que eu vou querer. Não é assim. Na casa do Pai, eu venho para buscá-lo. Olha, irmãos, o cardápio, ele já é um só. Você entende? A busca, ela tem uma direção só. Não somos nós que escolhemos. É isso que você precisa entender. O nosso propósito é orar. O nosso propósito é falar com Deus. Esse homem que está sentado aí, o Wilson Roberto Carvalho Neves, o pastor Wilson, ele foi presidente do grupo missionário de jovens. Aí ele falou assim para mim: pastor, eu quero fazer um trabalho diferente com os jovens. Eu falei: e qual que é? Eu quero orar. Eu falei: amém. Você vai orar? Ele falou: vou. O que ele fazia? Ele abria a igreja lá no sábado e ele ligava o microfone e começava a orar. No primeiro dia tinha umas pessoas lá. No segundo sábado diminuiu. No terceiro pingou. Até que a nossa irmã Michele, que hoje é a esposa dele, na época era só namorada, chegou para mim e falou: pastor, pelo amor de Deus, tira o Beto. Eu falei: mas tirar por quê? Só eu que estou indo orar com ele? Ele não desiste, ele está lá orando, pastor. Só tem eu, só estou sozinho com ele. Eu não consigo, pastor, não dá, tira ele. Eu falei: não, eu não mandei você namorar com ele, você está namorando com ele? Você vai lá, Deus está tocando seu coração, é bom que você ora junto com ele. Mas ele fez a campanha do começo ao fim, ela fez junto com ele. Eu acho que foi naquela campanha que Deus foi, já foi direcionando. Mas preste atenção, engraçado que a ideia dele
de fazer o trabalho de oração primeiro, começar os primeiros sábados de oração, para depois voltar com o culto público, espantou, entre aspas, quem não queria nada com Deus. Porém, foram chegando outras pessoas e que foram participando desse processo da oração, foram se envolvendo com as coisas da igreja, e muitos até hoje estão na presença de Deus, que Ele ganhou para Jesus, todas estas pessoas. Porque aqueles que não quiseram, que estavam na igreja, mas Deus foi levantando outros de fora, que Ele foi convidando, que Ele foi chamando, que Ele foi levando para o encontro, que Ele foi trazendo para a igreja, que Ele foi envolvendo as pessoas. Entenda uma coisa: se você compreender o sentido que é você estar na presença de Deus, que é o serviço a Deus, a disposição diante de Deus, e é você dizer: Pai, eu sei qual é o propósito de eu estar aqui, é me relacionar contigo, é me relacionar também com os meus irmãos, mas primeiro contigo, Pai. Obrigado pela oportunidade de eu estar na tua presença. Obrigado por eu estar diante de Ti. Obrigado por eu estar aqui aos Teus pés. Obrigado por eu estar aqui na Tua presença. Hoje, meus irmãos, nós perdemos muito, em muitos lugares, a reverência. Não estou falando aqui da primeira igreja, mas estou falando no geral, As igrejas, as pessoas, elas perderam um pouco dessa reverência, de entender que você está buscando ao Deus Todo-Poderoso, que você está na presença do Deus Todo-Poderoso, que você se prostra, que você se coloca com humildade, que você se coloca diante dele, entendendo que o propósito da casa do Pai é relacionamento com o Pai, é oração. Então a base nossa diante de Deus é termos esta comunhão com Ele. Nós pedimos, nós choramos, nós clamamos, nós falamos dos nossos problemas, nós os colocamos diante dele. Agora preste atenção, pensa para você mesmo: qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você separou um tempo para você conversar com Deus a sós? Para você ter um momento com o Pai, para você ter um momento com Deus. Daqui a pouco nós vamos ter esse momento aqui, mas o que eu quero que você entenda é que o Pai está te esperando todos os dias. Todos os dias. Ele quer ter esse momento com você, esse relacionamento contigo. Estar na casa do Pai é estar em relacionamento com o Pai, é estar em conversa com Deus. Irmãos, muitas pessoas acham que a oração é um peso. Não, querido, a oração não é um peso, irmã, a oração não é um peso, a oração é uma maravilha, porque você tem a oportunidade de conversar com o seu Criador, de falar com Ele. Você tem o privilégio do Criador de todas as coisas ouvir a sua voz quando você fala. Olha o que a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque é aquele relacionamento com Deus todos os dias. Como eu falei a vocês, a oração de Salomão, Deus atendeu e falou: então tá bom, já que você quer, esta vai ser a minha casa de oração. E foi isso que Deus fez. Então Deus pode atender as suas preces, atender o seu clamor, atender os seus pedidos diante do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Eu poderia, meus irmãos, emendar falando de orações que eu já fiz respondidas. Eu poderia dar oportunidade a vocês, para vocês contarem das orações que Deus respondeu a vocês. É isso, eu sei que você sabe o que eu estou falando. Deus responde orações, Deus responde ao clamor, Deus ouve e responde. Se Ele não responder, nós continuamos lá batendo na porta. Uma hora a resposta vem, mas nós não paramos de nos relacionar com Deus. Nós não deixamos de ter como principal objetivo nosso estarmos na presença do Senhor, estarmos diante dEle, nos relacionando com Ele. Porque aqui, irmão, a presença que vale é a dEle. É por Ele, você entende? É para Ele. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço